O Deus dos céus e da terra abençoe a todos grandemente. Cremos em um Deus vivo e de poder. Em um Deus que se manifesta ao homem, ao ser humano. Um Deus que fez o universo. Nos governa. Ele é poderoso e ele tem se manifestado desde o princípio aos seres humanos. E tem nos dado múltiplas ou milhões de provas indubitáveis de que ele vive, de que ele fala, de que ele é real. E que ele se manifesta hoje, assim como se manifestou ontem, faz milhares de anos. O ontem de faz milhares de anos. E cremos nesse Deus. E ele vive hoje conosco também e se manifesta. E para ele não existe o tempo. E ele é o mesmo. São as mesmas obras que fez ontem, milhares de anos atrás. As faz hoje e as fará sempre. E ele tem se humilhado, Deus, para nos olhar, para nos escolher, nos fazer um chamado, para abençoar-nos, para que o sirvamos, cumpramos uns mandamentos, o agrademos em tudo, o louvemos, e um dia ele nos dará a vida eterna, porque essa é sua promessa. Depois de passar por essa vida, cheias de luta, quem sabe, cheia de problemas, de obstáculos, de sofrimentos, amarguras, algumas vezes. Tem que passar essas provas, mas Deus prometeu que todos vamos passar pelo mesmo ou estamos passando pelo mesmo, mas que tem que ser valentes e seguir sem dar-nos por vencidos até que cheguemos à meta. E então ele diz que quando já cheguemos a essa meta, pois ele nos dará esse prêmio, nos dará um prêmio e nos oferece essa vida eterna por esse caminho de salvação que ele está traçando para nós. Oferece que tem uma vida eterna onde seremos completamente felizes com ele. Portanto, queridos irmãos, irmãs, os que estão aqui comigo, os que me veem nesse ensinamento das diferentes igrejas que há, mais ou menos 1.500, mais ou menos já em 100 países, glória ao Senhor. Convido a todos vocês para seguir esse caminho maravilhoso. Esse é um caminho que é aqui mesmo na terra, ainda que tenha tribulações e tenha momentos difíceis, no entanto, a felicidade estará sempre em nosso coração, a esperança. Tem esperança em nosso ser, que temos uma pessoa que nos ajuda, nos consola no momento que precisamos. Portanto, que todos vocês convidados a seguir, não desanime, ler a Bíblia continuamente e orar e falar com Deus. Falar com Deus porque Ele é um Deus em espírito e Ele se manifesta em nossa vida quando o invocamos de coração. Ele se manifesta em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar onde estejamos. Ali lhe falamos, clamamos, Ele está aí pronto para nos ouvir, nos escutar e nos abençoar. Não temos que duvidar, não duvidemos. Você não tenha vergonha de assistir em uma congregação, você que está vendo o ensinamento pela primeira vez, talvez, ou que já algumas vezes o viu o ensinamento e seguiu, e não se sinta envergonhado por congregar-se. Não tenha vergonha de Deus, porque Deus não se envergonha de nós, e Ele nos abençoa e nos leva em frente. Portanto, que vocês congreguem-se,
para que orem por você, para que Deus lhe fale e lhe faça promessas, e para que Deus o transforme, o mude e o faça feliz. Agradecemos ao Senhor no dia de hoje, como sempre, e estamos com nosso coração disposto para aprender. Bom, essas leituras que já as temos lido muitas vezes, alguns as sabem de memória. Tem muitas pessoas que sabem a Bíblia de memória, mas nós continuamos lendo. Assim, a saibamos de memória, continuamos lendo e meditando em cada verso, cada palavra, cada frase, cada oração. E aí nos deleitamos porque nosso Deus está ao nosso lado, conosco, abrindo nosso entendimento para que compreendamos e isso chegue ao nosso coração. E vocês podem sentar-se e acomodar em seus lugares. Bem-vindos novamente. E disponha seu coração com muita alegria para a meditação que vamos fazer com nosso coração, com nossa mente atenta, desperta, atentos ao que Deus permitiu que ficasse aqui escrito. Agradecemos ao Senhor que Ele permitiu os escritos, apesar que teve tanto impedimento por parte do inimigo, o diabo, que se opôs à pregação do Evangelho, que tem se oposto sempre, que as pessoas busquem a Deus e põe muitos tropeços no caminho, muitas dificuldades. Naquela época, muitas guerras. E em meio a essas guerras, pois tinha muitos incêndios, muitas destruições, destruíam-se os livros, tudo se queimava, se acabava, porque queriam fazer desaparecer tudo o que fosse escrituras ou palavra de Deus. Queriam acabar com a palavra de Deus, mas Deus nunca o permitiu, e Deus sempre guardou e protegeu os escritos, o que dá a prova da existência de nosso Deus. Porque com esses escritos, tudo o que lemos aqui, Deus o faz e o cumpre em nossas vidas. E nós o vivemos como se fosse uma realidade. Por isso é que esse livro nunca terá um prazo de validade. Esse livro, Deus o vivifica o tempo todo. E todas as vezes que nós o lemos, Ele o vivifica. Obrigada, esse é o poder de Deus, esse é o amor de Deus. Assim que ao Senhor dizemos hoje e todos os dias, Senhor, vamos meditar e vamos te amar, porque vamos entender e compreender tantas coisas e tu estarás em nosso coração, em nossos pensamentos, estarás em nossa mentalidade, e vai nos levar de sua mão sempre. E seremos felizes e triunfaremos, porque essa é tua promessa, porque nós queremos nos submetermos a ti, queremos subjugar nosso coração a nosso Deus, que nos ama. E Ele nos deixou um ensinamento maravilhoso aqui na Bíblia. Ele no princípio se manifestou ao homem como um Deus poderoso. Como um Deus poderoso. Mas logo, passando o tempo, já o Senhor começou a manifestar-se ao homem e a ensinar-lhe que enviaria seu filho, que enviaria um ser, que enviaria à terra para que o homem se salvasse, para que fosse perdoado seus pecados, suas maldades. Porquanto o ser humano tem sido muito desobediente, muito duro de coração, muito rebelde. Mas Deus tem escolhido, tem seus escolhidos, que não sabemos quem são, por isso nós estamos lutando para entrar lá, no lugar dos escolhidos de Deus, para pertencer a estes escolhidos, porque já sabemos o regulamento, já sabemos o que é que temos que fazer para pertencer a esse grupo dos escolhidos. Bendito é o Senhor, e o Senhor permite essas coisas. Assim que nós, sagazmente, sabiamente, queremos estar ali,
com nosso Deus em seu reino. E o Senhor então passava o tempo e ele começou a se manifestar e a dizer que estaria enviando um servo, que estaria enviando um rei perfeito, que estaria enviando um escolhido, que o precursor da salvação, que tinha que crer nele, que Deus mesmo seria nele, na terra, se manifestando ao ser humano. E que difícil tem sido isso, foi essa notícia muito difícil até o dia de hoje para muitos, crer e aceitar que nosso Deus se tornou como um ser humano por um tempo, se converteu em um ser humano, esteve na terra com o povo, com muitas pessoas, esteve ali nessa cidade de Jerusalém, na Judéia, e esteve e andou com as pessoas falando e ensinando o evangelho. E o Senhor, nos livros de todos os seus profetas, já o tinha prometido e tinha dito que ele estaria se manifestando, mas as pessoas não creram, disseram, isso é impossível. Para Deus é tão difícil converter-se em ser humano. Que difícil é que Deus, como assim que Deus, um ser humano falando aqui conosco? Isso não é possível. Assim que dessa maneira, diminuíram o poder de Deus, menosprezaram essas promessas, esse ensinamento, não creram, e até o dia de hoje tem muitos que não o crê. Mas nós sim cremos, porque nosso Deus que se fez carne, se converteu em um ser humano chamado Jesus de Nazaré, e ele se manifestou e deixou provas, deixou sinais, e todas essas provas e esses sinais que ele deixou, tudo nós temos visto hoje cumprido em nossas vidas. Ninguém pode dizer, não, é que você fala mentiras e está me convencendo. Porque você mesmo recebeu também essa manifestação de Deus e você é testemunha desse poder e dessa existência de Deus. E a existência de Deus no Senhor Jesus Cristo. Glória ao nosso Deus. Assim que hoje vamos ler João 1. O Evangelho de João, capítulo 1. João foi um discípulo muito especial que o Senhor teve entre os 12 discípulos. Esteve João. E diz que ele era como especial. E eu creio que sim, porque esse Evangelho de João é tão profundo, é tão espiritual. João se dedicou a falar a parte profunda do Senhor. João quase não nos conta detalhes de todas as coisas que aconteceram, os milagres, senão que quis falar e aprofundar sobre o Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas cresçam, para que as pessoas creiam hoje e creiam amanhã também. Então, aqui no versículo 1 de João 1, quem sabe vou me demorar um pouco, quem sabe vocês me perdoarão se passa um pouquinho do tempo. Não se preocupem, belisquem-se caso tenha sono, mas é que é tão bonito ler todo o capítulo e saboreá-lo com nosso coração, com nossa alma. E diz, no princípio era o verbo. Diz, no princípio era o verbo. Segundo o dicionário, se diz que o verbo era como a substância, como a palavra. Era esse verbo como a palavra de Deus. Diz, esse era no princípio, e diz que era esse verbo, diz, e o verbo estava com Deus. E esse verbo era, como lhes parece, era Deus. Como se ficássemos confusos, mas não. É que ressalta tanto que no princípio era a palavra, era o poder, era a substância, a deidade. Esse Deus em espírito. E que esse verbo estava com Deus, e esse verbo era Deus, estava com Deus e era Deus. E nós cremos. Cremos porque Deus tem se manifestado tanto em nossas vidas que nos demonstrou uma e milhares de vezes que essa é a verdade, que o Senhor Jesus Cristo,
Ainda que seu nome, Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré, foi um nome do ser humano, da parte da carne que Deus tomou. Se lhe chamou Jesus de Nazaré, essa parte da carne, mas era Deus o que estava ali, nessa carne que ele tomou. Isso nós cremos assim, ainda que muitas pessoas não creem, diga que não, e pensam saber mais que Deus. Mas, bom, oraremos ao Senhor por esses incrédulos e pediremos a Deus por esses que são duros de coração, que não creem, para que o Senhor tenha misericórdia e creem como nós cremos. Então diz que ele era Deus. Esse estava no princípio junto a Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Por quem? Por esse verbo, não é? Por esse verbo. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, dando a entender que é o mesmo Deus, criador do universo. Ele criou o universo. Ele foi o que fez tudo o que aconteceu no princípio dos seres humanos. Quando diz aqui que esse estava no princípio junto a Deus, falemos dos seres humanos, de quando Deus fez os seres humanos, fez os animais, a vegetação, formou, digamos, no globo terrestre, formou o mundo. E diz que esse verbo estava com Deus e que por essa palavra, ou esse poder, ou essa substância, ou esse Deus em espírito, se fizeram todas as coisas, e sem ele nada teria sido feito. Sem Deus nada se pode fazer. E no verso 4 diz, nele estava o quê? A vida. E a vida era a luz dos homens. Então João aprofunda, falando, porque ele aqui começa a falar de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele começa a falar de uma forma misteriosa e profunda. É que se vê que o mesmo João, como que não tinha as palavras profundas, adequadas para expressar-se como era o Senhor Jesus Cristo, quem era ele, por que veio, por que existe, o que foi o que aconteceu no princípio, por que aconteceu, quem era Jesus Cristo. Então ele quer ressaltar que era Deus. E aqui, quando diz que nele estava a vida, falando da vida eterna. E a vida era a luz dos homens. E diz no verso 5, a luz resplandece nas trevas. E as trevas não dominaram essa luz. Porque diz que teve uma guerra no céu, conta o profeta Ezequiel, nos conta também algumas coisas dessa guerra que houve, dessa rebelião que teve do rei das trevas. O rei das trevas, o diabo, que se foi contra Deus, tornou-se rebelde contra Deus. No entanto, essa luz, que era o Senhor Jesus Cristo, que estava ali com Deus, estava em Deus, porque era Deus, diz que essas trevas não dominaram, senão que tiveram que fugir da presença do Deus onipotente. Teve que fugir, essas trevas separar-se. E aí começa a guerra. E o homem, o ser humano, tem sido vítima desse rei das trevas. Quando Deus fez o mundo, fez os seres, quando fez o homem, diz que Deus lhe deu esse livre-arbítrio para que cada pessoa tomasse sua decisão de que caminho seguir. O caminho do bem, o caminho do mal, bom, o caminho regular, qual caminho quer fazer? Toma a tua decisão, te ensino o caminho, te ensino a verdade.
Já sabe as verdades, agora escolhe e elege tu, diz Deus ao ser humano. Por isso, desde então, Deus sempre tem se manifestado aos seres por profetas, por visões, por sonhos, por revelações. Mas também o rei das trevas, por seu lado, também está lutando e está contra, e ali as vítimas, os seres humanos. E tentando convencer os que não obedecem a Deus, que não amam a Deus, que não seguem os conselhos, nem cumprem os mandamentos, nem a lei de Deus, senão que vivem uma vida de prazeres, de paixões e de prazer, e uma vida mundana. Então o rei das trevas está ali. E assim a humanidade, toda a humanidade tem estado assim, nessa luta. E nessa luta, e até o dia de hoje, sempre seguirá assim até o final, a luta. Mas Deus nos ensinou o caminho, seus mandamentos, e nos diz, te mostro esse caminho de salvação, de felicidade, de vida eterna. Tu escolherás. E também veja o caminho das trevas, também já tu o sabes, escolha. E nós, glória a nosso Deus, estamos aqui, os irmãos que estão aqui comigo, os que estão me vendo lá, escolhemos o caminho do Senhor? E o rei das trevas está irado conosco, furiosíssimo. Está tão irado que nos faz mal todo o tempo. Isso vem contra nós, nos põe de tudo, acidentes, doenças, luta, pobreza, miséria, tristeza, dor, incompreensão familiar, incompreensão na família com os filhos, entre os casais, no casamento, as divisões, não é? A dor, a tristeza, as ofensas, as calúnias, tudo isso faz nosso inimigo, porque tem ódio contra nós, e nós o que temos que fazer? Ser o quê? Valentes, não é? Ser fortes, valentes, lutar contra o inimigo, dizer-lhe não. Eu não faço o que tu queres que eu faça, senão que eu vou no caminho que o Senhor traçou para mim. E aí vou e um dia Deus me ajudará. Bom, então assim é a luta, e nós percebemos que os que andamos no caminho de Deus, vamos melhor porque Deus nos ajuda. Os que vão pelo caminho do rei das trevas vão muito mal porque não tem quem os ajude, senão o que é espírito mal queira fazer com as pessoas. Bom, então, por isso é que nós pregamos essa palavra, esse evangelho, essa palavra de Deus, para que as pessoas abram os olhos, abram o entendimento, escolham o melhor e sigam pelo caminho da retidão, pelo caminho da felicidade, da salvação, onde tem um ser que nos ajuda, nos apoia e nos consola. Por isso nós estamos lutando aqui e pregando a esse Deus de poder, para que você seja feliz desde essa vida, desde este corpo terrenal que tem. Então, essa é a luta. Por isso, nosso inimigo, pois nos odeia mais por falarmos de Deus. Mas aqui estamos porque Deus nos dá a vitória. O Senhor dá a vitória. Bem, assim é o amor de Deus, e esse era o amor que João tinha pelo de Deus. E por isso João começa a falar todas essas coisas espetaculares de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui então diz, no verso 6, diz: houve um homem enviado da parte de Deus que se chamava João. Conta aqui a história, verdadeira história espiritual, porque essa não é uma história qualquer, uma história espiritual que Deus está aí revivendo em nosso coração. E diz que esse homem que se chamava João, que foi enviado de Deus, esse veio por testemunho, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Vocês sabem qual era esse João, não é? João Batista. João Batista que nós lemos em Malaquias. Não sei. Quem sabe eu me estenda muito, talvez. Aqui em Malaquias, no último capítulo 4 de Malaquias, fala da promessa que Deus fez através do profeta Malaquias. Teve muitas promessas acerca de João, porque muitos profetas profetizaram, mas eu vou ler um pouquinho aqui de Malaquias, quando diz que o Senhor estaria enviando,
Diz o verso número 4 do capítulo 4, diz: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe enviei no Horebe, para todo o Israel, estatutos e preceitos. Eis que, no futuro, diz, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor grande e terrível era a aparição do Senhor Jesus Cristo, o nascimento dele, sua manifestação. Esse era o dia grande e terrível do Senhor. Então, no verso 6 diz que João que era o mesmo Elias. O Senhor aqui diz, lhes enviarei o profeta Elias, mas realmente foi João Batista. Então, o Senhor aqui diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com completa maldição, onde o Senhor Jesus chegue e encontre as pessoas pecando dia após dia. O Senhor o que faz é destruir e acabar com todos. Mas João veio para pregar e para preparar o coração dessas pessoas e dizer-lhes: arrependei-vos, porque o reino dos céus se aproxima, arrependam-se. Então ele começou a dizer: bom, eu vou batizá-los, confessem seus pecados e arrependem-se, porque vem após mim o que dá a vida eterna, mas também o fogo consumidor vem. E se encontra vocês nesse pecado, pois ele vai castigá-los e vocês vão queimar como em um forno. Então João pregava o reino do céu. E por isso aqui, esse João aqui, vamos aqui novamente, no verso 7 de João 1. Diz que esse homem enviado de Deus veio para dar testemunho da luz que é Cristo Jesus, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era João a luz, diz, não era ele a luz, quer dizer, João, o enviado, não era a luz, mas para que testemunhasse da luz, e assim foi. Porque em muitas partes lemos que João diz, arrependam-se, após mim vem um que eu não sou digno de desatar os calçados de seus pés, assim que tem que arrepender-se. Verso 9. O verbo que era a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem a este mundo, referindo-se a Cristo Jesus. Estava no mundo, diz que no mundo já estava o Senhor Jesus. Ele estava no mundo em espírito. Ele esteve na antiguidade com o povo. Quando Moisés saiu do Egito com o povo, já o Senhor Jesus estava ali. Com Abraão, já o Senhor Jesus estava ali em espírito trabalhando como anjo de luz, como anjo do Senhor. Trabalhava o Senhor. Então ele estava no mundo, mas em espírito. E diz, não é aquela luz verdadeira que alumia todo o homem estava no mundo? E o mundo foi feito por meio dele. Sim, o mundo foi criado por ele. O Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus. Lembrem-se que Deus tomou carne e se fez homem e se chamou Jesus de Nazaré. Muito difícil para que muitas pessoas creem nessas coisas. E muitos dizem isso é mentira. Mas o que diz isso é porque é um soberbo, orgulhoso e que não sabe onde está. E que Deus tenha misericórdia. Porque as pessoas, ao invés de dizer, eu não creio, eu duvido, mas bem deveria dizer, Senhor Deus Todo-Poderoso, mostra-me e ensina-me. Ensina-me se é verdade o que estão pregando. Ensina-me se é verdade esta Bíblia, para eu também seguir teu caminho. Isso, todos nós deveríamos ser humildes e simples, porque essa é a humildade. Aceitar e pedir a Deus que nos ensine e dizer-lhe, Deus, ensina-me tua existência, convence-me de que tu és, porque eu quero amar-te, eu quero seguir-te, eu quero fazer tudo o que essas pessoas pregam, o que dizem, o que ensinam. Então, certamente Deus terá misericórdia e vai lhe ensinar e vai dizer, sim, eu vou te ensinar. Mas não, a soberba e o orgulho podem mais. Pela soberba e o orgulho, Deus nunca revela nada a ninguém. E aqui diz que o mundo foi feito por ele,
o mundo não o conheceu. O 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quando diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam, a que se referia? Quem eram os seus? O povo de Israel, supostamente. Aqui os irmãos estão me dando a resposta correta. Lhes conto, pois, para que saibam. E o Senhor veio pelo povo de Israel para salvá-lo, para redimi-lo, para perdoar os pecados, para dar-lhe a salvação. Mas eles não receberam o Senhor porque não creram nele. Diz, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos que o receberam, todos que creram em seu nome, aos que creram, creem e crerão em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Agradecemos ao Senhor porque diz que deu-nos o poder de que sejamos filhos de Deus. Agradecemos ao nosso Deus, porque diz que a todos os que receberam, como seu povo de Israel o rejeitou, vieram os gentios, que eram pessoas de outras nações, que entre esses nós estamos contados, porque de lá viemos, e nós sim recebemos e aceitamos e cremos no Senhor, e aqui estamos desfrutando das bênçãos de Deus, regozijando-nos com Deus vivo e de poder. E diz no verso 13, os quais, quer dizer, os que creram nele, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Diz que teve um novo nascimento. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, que temos crido, nós temos nascido de novo. E nosso nascimento não foi de carne e de sangue, digamos, de tornar a ser gerados, senão que é um nascimento espiritual. Nós renascemos no Senhor. Cremos nele e ele nos limpou, nos transformou, nos purificou. E aqui estamos andando, vivendo essa vida que ele quer que vivamos, uma vida espiritual reta, cumprindo seus mandamentos, com o nosso coração sendo o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, nosso coração. Portanto, esse foi nosso nascimento espiritual. Então, diz os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascemos de Deus. Nosso nascimento espiritual, renascemos. 14. E o verbo se fez carne, aquele verbo, aquela substância, aquela deidade, aquela palavra, aquele Deus em espírito. Diz, se fez carne. Não duvidemos. Os orgulhosos, os soberbos, os rebeldes que duvidam, porque não buscam sua felicidade, ao invés de deixar-se levar pelo orgulho e arrogância, porque eles ensinaram desde criança, certamente, que isso não é verdade, que isso não é possível. Claro, certamente Deus não tem o poder e foi incapaz de tornar-se homem. Se Deus é o dono do universo, ele transforma. Quem manda as nuvens que chova a tempo? Se Deus não existisse, nós já não existiríamos, porque já o mesmo mar já nos teria inundado, ou a mesma chuva já nos afoga, ou acaba-se o oxigênio e nós morremos todos asfixiados. Deus existe, que é o que está controlando toda a natureza que fez. Bendito seja Deus. Então diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, diz João. João diz, habitou entre nós este verbo, porque se fez carne. Nós o vimos, nós os apóstolos, umas pessoas, o restante. Vimos o Senhor, vimos seus milagres, vimos tudo o que fazia, o que nos ensinava. Isso João o disse. Então diz, esse verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o que testemunha João. João deu testemunho dele e clamou dizendo, este é de quem eu dizia, o que vem depois de mim
é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Porque todos nós recebemos de sua plenitude e graça sobre graça. Pois a lei, no verso 17, pois a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Glória a nosso Deus. E no 18, Deus nunca, leia todos vocês, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o fez conhecer. Ele sim o conhece. Ele sim viu Deus porque é o mesmo Deus. Bendito é o nosso Deus. Bendito é o Senhor. Que difícil para os incrédulos. Que difícil. Mas para nós não. Porque já sabemos o poder de Deus. Sabemos que Deus com seu poder tudo o que faz. Faz tantas coisas o Senhor. Que nós dizemos, isso não tem lógica. Mas não. Não é ilógico, Deus é tão poderoso. O Senhor diz que Ele pode fazer até as pedras falarem. Ele fez um animal falar. Mas não, claro que para os incrédulos vão dizer que isso é uma mentira. Mas, porque creem é que Deus não é capaz, que não tem o poder? Não. Isso é nós não respeitar a nosso Deus, a esse ser poderoso que nos governa. A esse ser que pode estender um dedo e acabar com esse mundo em 1 minuto. Mas em sua misericórdia, Ele permite que o mundo siga. Porque aí estão seus escolhidos também. Obrigada, Senhor. E queremos louvar a nosso Deus. Queremos segui-lo. E diz aqui no verso 19. Este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Então diz que os judeus, quando estava João Batista pregando, dizendo, o reino dos céus está próximo, arrependam-se. Então diz que de Jerusalém os sacerdotes e os levitas do povo de Israel enviaram pessoas para perguntar a João, quem és tu? E João confessou e não negou. Diz, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então, o que és? És tu Elias? Porque como eles na profecia do profeta Malaquias, o Senhor disse, eu vos enviarei Elias. Pois o Senhor não lhes falou claramente, porque sabendo a incredulidade, a rebeldia, a arrogância e o orgulho, pois o Senhor tinha que castigar isso, essa soberba, e por isso o Senhor não quis ser claro na profecia de dizer, vou lhes mandar João. Porque o Senhor diria, se lhes digo que vou lhes enviar João, então aí mesmo todos se arrependem. E eles não merecem, porque pecaram tanto que eu vou lhes castigar. Então eu vou lhes mandar um simbolismo. Eu vou lhes dizer que eu vou lhes mandar Elias, ao profeta Elias. Mas não, João tinha o mesmo poder do profeta de Elias, porque era o Espírito de Deus em Elias, o mesmo Espírito de Deus em João. Então, pois Deus, de certa maneira, sim, estava enviando quem? A Elias, que tinha lhe dado tanto poder e que trabalhou tanto Elias entre o povo com esses reis, que o Senhor se manifestou tanto com Elias, então ele tinha esse poder de Deus. E o Senhor dizendo-lhe sim, é que vou enviar esse Elias, mas o Senhor sabia que era João e que ele daria o mesmo poder que deu a Elias. Então, aqui, eles por isso lembraram que o Senhor disse, eu vou enviar Elias. Eles então dizem, e tu quem és? És tu o profeta? És tu Elias? E João disse, não, não sou Elias, nem sou o profeta. Porque João, ele como não se identificava como profeta, porque era a primeira vez que o Senhor o estava usando, então ele não lhe daria esse título. Então ele disse, não, eu não sou profeta, pois ele viu que era a primeira vez que o Senhor usava ele para falar, para pregar às pessoas e para estar batizando. Mas ele não se considerava como os profetas da antiguidade.
digamos, do povo antigo, ainda que João, pois, pertencia também ao povo antigo. Então ele disse: não, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos uma resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Conta-nos. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E realmente em Isaías 40, verso 3, fala Deus através de Isaías que ele enviaria uma voz que clama no deserto e que fosse e que pregasse a todo o povo, a todos aqueles lhes pregasse e lhes falasse da vinda do Senhor, para que se preparassem, para que se arrependessem e estivessem prontos quando o Senhor viesse, quando o Senhor aparecesse. E isso aconteceu. Portanto que João disse: eu sou essa voz, que falou o profeta Isaías. Somente como aí em Isaías não diz, e vou enviar ao profeta, se não diz, vou enviar uma voz, que fale, que levante, que pregue, que diga. Então, por isso, esse João disse que não era profeta, senão que era a voz que Deus tinha enviado do que clama no deserto. Para que vocês leiam depois em Isaías 40, verso 3. Diz: os que foram enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia do calçado. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Bem, esse é o testemunho de João. Aqui seguimos no verso 29, que diz: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus. Nós aqui estamos lendo a epístola do apóstolo João. Mas ele está falando aqui de João Batista, para que vocês não vão se confundir. João não está falando aqui de si mesmo, desse apóstolo, senão que o apóstolo está falando de João Batista, porque ele foi testemunha, tanto de João Batista como do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso aqui no verso 29 diz que no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse, mas é João Batista, não João o apóstolo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque era primeiro do que eu. Então João Batista está contando o apóstolo João. Diz: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele, sobre o Senhor Jesus. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, pois que foi Deus, ele me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, Deus, aqui João Batista está contando sua experiência do chamamento que o Senhor lhe fez, de como era que tinha que suceder as coisas, e ele lhe deu sinais e lhe disse que quando ele visse o Espírito Santo que viria em forma de pomba e pousasse em um personagem, diz, ele é o que batiza com fogo. Ele é o que havia de vir. Ele é o enviado de Deus, o que Deus prometeu através dos profetas. Tudo isso Deus falou a João e lhe ensinou. Então ele diz, no verso 33, eu não o conhecia. O 34, eu o vi, diz. Eu o vi, porque diz que quando ele estava batizando ao Senhor Jesus, diz que desceu o Espírito Santo como uma pomba. E também ouviu uma voz do céu que dizia:
que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Isso é também o que diz aí no dia em que o Senhor Jesus foi batizado por João. E aqui João diz no verso 34: Eu o vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Se João tivesse testificado e tivesse dito mentiras, eu creio que Deus imediatamente teria enviado um raio e o teria destruído, por estar blasfemando. Mas João estava aqui falando a verdade, testemunhando de algo que tinha vivido, que tinha experimentado, que tinha visto e ouvido, e que Deus tinha lhe revelado, dando-lhe essas ordens de que tinha que fazer essas coisas, batizar as pessoas, perguntar-lhes os seus pecados e perdoar, e falar do Senhor Jesus, e falar do reino dos céus que se aproximava. E diz o 35, no dia seguinte, João estava outra vez ali, assim como 2 de seus discípulos, e vendo Jesus, que passava por ali, diz: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E voltando-se Jesus e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Eles disseram: Mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, porque era quase 2 da tarde. 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram aquilo de João e tinha seguido a Jesus. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então diz que o Messias, ou o Cristo, ou o Rei, porque Deus também com os profetas dizia que enviaria seu Rei, e que também em um idioma mais antigo significava Rei Cristo Jesus, o Rei, o Messias, o mesmo. Diz no verso 42, e levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E Pedro, no idioma aramaico, diz que significa pedra. Bom, então, aqui no verso 43, diz: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, assim como os profetas, Jesus, o filho de José, o de Nazaré. Vejam aqui, irmãos, como estes apóstolos tinham lido as Escrituras. Eles tinham lido as Escrituras, porque lhes dizem, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, assim como os profetas escreveram acerca desse personagem de Jesus de Nazaré. E Natanael lhe respondeu, disse-lhe: De Nazaré pode sair algo bom? Disse-lhe Filipe: Vem e se convença. Então é quando ele leva Natanael lá na presença do Senhor. E aqui diz que quando chegou Natanael, para assegurar-se de que era verdade o que os discípulos estavam contando a ele acerca do Messias, acerca do Cristo, do Salvador, para ele lhe parecia impossível, incrível. Então diz: Mas como assim que é de Nazaré? Visto que ali essa cidade de Nazaré, antigamente Deus tinha disposto, através de Moisés, na repartição da terra, que tivesse um lugar, uma cidade de refúgio para os homens que matassem alguém, que cometessem delitos, mas que o tenha feito, digamos, por acidente, tivesse cometido um delito por acidente, principalmente de matar uma pessoa por acidente. Então, como essa pessoa era já o condenava à morte, à pena de morte, então Deus quis, como ao que cometia esse delito por acidente, então não é culpado,
pois merece que continue vivendo. Então Deus lhes disse: na cidade de refúgio vão todos aqueles que cometeram esses delitos por acidente, para que, quando o juiz morra, eles possam retornar novamente para sua terra, seu povo, sua cidade. E não há problema de que já vão matá-lo. Então Deus quis, pois, como guardar essas pessoas. No entanto, claro, ia todas essas pessoas que cometeram esses delitos, os levava a essa cidade. E Nazaré era uma das cidades de refúgio, onde iam todos aqueles que cometeram delitos. E claro que diziam, as pessoas diziam, não, lá nesse povo não vivem senão os maus, os que cometem os delitos, os que matam, os que fazem, não é, estupram, fazem não sei que coisas. Então era a má fama que tinha o povo que habitavam ali. Então Nazaré era essa cidade de refúgio. Por isso Natanael, quando diz que o Senhor Jesus tinha vindo de Nazaré, disseram, como assim que de Nazaré virá coisa boa, se lá vivem são todos maus, fazem coisas más e vão contra a lei? Bom, os que cometem crimes. Bem, então acontece que, quando já ele, no entanto, faz esse comentário que se de Nazaré pode sair algo bom, então foram olhar ao Senhor Jesus, estar em frente a ele. E quando se aproxima, o Senhor Jesus o olha e o diz, eis aqui um israelita de verdade, em quem não há engano. O Senhor disse isso a Natanael. Eis aqui um israelita de verdade, em quem não há engano. Claro que Natanael, ele ficou convencido nesse momento que verdadeiramente esse personagem que ele estava vendo, esse Jesus, era o Messias, era o Cristo, era o Rei. E creu, diz. Disse-lhe Natanael, de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Aí lhe deu o Senhor outro sinal para que cresce nele. Aqui o Senhor lhe demonstrou que ele era o Deus, que era o Senhor, que tinha que crer porque ele falou o profundo de seu coração, o escondido. O que era o escondido de seu coração? O profundo, o escondido lhe falou. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, em Cristo Jesus, que era o mesmo Deus. Quando lhe diz, és um israelita de verdade, porque gosta de cumprir os regulamentos, não engana as pessoas, gosta de cumprir a lei de Moisés, então isso era o profundo de seu coração. E também o profundo, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi, porque ninguém tinha dito para ele que lhe contaram onde ele estava. Então isso é outro, é também o profundo da pessoa, que ele é descoberto. E isso é o que faz hoje, saindo um pouquinho, isso é o que faz hoje o Espírito Santo conosco, na igreja, o dom da profecia. O Senhor dá o dom da profecia a muitos irmãos e irmãs. E lhes dá a profecia. E quando eles oram por uma pessoa, o Senhor fala a essa pessoa o oculto de seu coração. Então a pessoa crê, diz sim, falou-me o oculto de meu coração, porque quem contou a esse minha vida, o que eu fiz, o que eu pensei? Somente Deus que pode fazer isso. Então creio em Deus. E creio que nessa igreja Deus está. E por isso tem muitas pessoas que se agregam. Bendito é o Senhor. Nós estamos aqui congregados nessa igreja porque Ele nos convenceu, porque nos falou o oculto de nosso coração. Isso. Então, aqui isso foi o que fez o Senhor com Natanael. Falou-lhe o oculto de seu coração. Lhe disse, antes que Felipe te chamasse, te vi debaixo da figueira. E tu és um israelita de verdade porque tu gostas de cumprir com os regulamentos da lei de Moisés. Isso o convenceu. Natanael respondeu e disse-lhe, mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. E hoje em dia, quando a uma pessoa, o Espírito Santo lhe fala em nossa igreja com o dom da profecia, com revelação ou visão, a pessoa se emociona tanto que diz, Deus está nesse lugar. Aqui está Deus, aqui está Deus. É o que as pessoas dizem. Bendito é o nome do Senhor. Como podemos ver, Deus é o mesmo ontem e hoje. Ontem aqui estamos falando há mais de 2000 anos e aconteceu isso. Que o Senhor lhe falou o profundo, o que tinha oculto em seu coração se fez manifesto. E hoje em dia o Senhor faz isso conosco e com as pessoas que vêm e se reúnem
na congregação. Por isso você, se não foi à congregação, os convido para que vão, para que Deus lhe fale o oculto de seu coração e o abençoe, e lhe dê triunfos, e lhe dê felicidade, e lhe dê a vida eterna. E aqui o Senhor Jesus então lhe diz, Jesus respondeu, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás de agora em diante. Glória a nosso Deus. E disse-lhe, na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus que sobem e descem sobre Jesus de Nazaré, ou sobre o Filho do Homem que é Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias. Glória a nosso Deus. Não duvidemos, não duvidem. Creia, porque se você não crê, peca e ofende a Deus por isso. Mas bem, seja humilde e peça a Deus que lhe revele, assim como fez isto que os apóstolos fizeram aqui com Natanael, pois lhe pediram, disse, venha e convença, não crê em nós, se convença, e se convenceu. Você vai à igreja, congregue-se e ouça a profecia e Deus vai lhe convencer. Que meu Deus os abençoe. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, agradecer ao nosso Deus. Você, seu coração, sua oração tem que ser convincente para Deus. Você tem que falar para Deus, mas convencê-lo. Não abra a boca simplesmente para falar. Fale de seu coração. E fale ao Senhor. Peça a Ele o que você quer. Louve-o. Diga-lhe palavras formosas, de elogios, de louvor. E Deus vai olhar tudo isso. Porque nosso Deus vive. Ele é o mesmo ontem e hoje. Vocês lá também, peçam a Deus. Tem muitas petições, tem desejos do coração, tem anseios, tem problemas, dificuldades, doenças, tem bruxarias, feitiçarias, maldições, falta de dinheiro, falta de trabalho, incompreensão familiar, enfim, tantas coisas. Por tudo, peça a Deus, clame com sinceridade, crendo que Deus o está ouvindo. Creia que Deus está ouvindo. Pai Santo, Pai Celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu és nosso Deus, és nosso Rei, és nosso Pastor divino, és nosso Criador, nosso Dono, és o Rei, o Justo. Tua misericórdia é para sempre, Senhor. Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Tua palavra é verdade. Obrigada, meu Pai, te agradecemos. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui na sua presença. Porque tu nos estás congregando em teu lugar, em tua localidade, para formar teu povo, para formar tua igreja, com pessoas de muitas nações. Obrigada, Senhor. Dá-nos os dons espirituais em perfeição. Capacita-nos a todos para trabalhar e te servir e para proclamar e pregar tua palavra em muitos países, em muitos lugares, povoados, nações. Pregar tua palavra, Senhor, falar às pessoas. Não nos envergonharmos de falar de ti, porque tu és real e verdadeiro. Meu Pai, te peço, Senhor, pelas pessoas que estão clamando por doenças, por essas doenças incuráveis como o câncer. Quantas pessoas estão em um hospital ou estão em sua cama, doentes de câncer? Senhor, estendes tua mão que cura. Sejas tu curando, libertando e limpando. Quebre ataduras e correntes. Tire armadilhas malignas, Senhor, e libertas. Limpa cada um, meu Senhor. Abençoe, Pai. Te damos a honra e a glória, Senhor. O louvor para ti, a honra para ti. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. No nome de Jesus Cristo, te louvamos,
Te bendizemos, te adoramos, Senhor. Cremos em Ti, Senhor. Glória ao Teu nome, obrigada, Senhor. Glória ao Pai, e glória ao Filho, e glória ao Espírito Santo. Amém. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Bendito e louvado o Senhor. Glória a nosso Deus. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Bendito é o Senhor, agradecemos ao nosso Deus. A honra e a glória é para o nosso Deus. Muito obrigada a todos vocês, que Deus os abençoe. E aqui os que estão comigo, o Senhor os abençoe e até breve. Para as crianças, um beijinho e um abraço para todos vocês. Obrigada, obrigada.